Olá, estamos de volta com os programas inéditos e o melhor das aventuras para este ano no Terra da Gente. E hoje você já vai acompanhar a expedição a cavalo que saiu em busca das emoções, da beleza e da história no deserto mais seco do planeta. A missão chama-se Travessia. A maior conquista é a superação. Junte-se à nossa equipe que está pronta para avançar pelas trilhas do deserto do Atacama, no norte do Chile. Desafios. Pela frente, montanhas a 3.000 metros de altura. Variação de temperatura de 0 a 40 graus. Clima seco que não deixa pensar, nem respirar. É muito difícil. A gente não sabe o que é um ambiente seco até conviver com esse lugar aqui. Lugares solitários, isolados de tudo. Vamos passar por desfiladeiros, explorar a Cordilheira do Sal, os vales da Lua e da Morte, vencer obstáculos e a escuridão. O espaço que a pedra deixou é muito pequeno, mal cabe o cavalo. O encontro com a história de 800 anos antes de Cristo no assentamento humano mais antigo do deserto. O cotidiano dos povos primitivos gravado na pedra. A sensação de liberdade ao galopar no meio do nada. Conhecer o deserto como o Atacama, no Chile, pode ser uma expedição nada fácil. Mas o que leva, então, tanta gente a uma região inóspita para realizar uma viagem cheia de incertezas? A resposta surge diante dos olhos. O encontro com paisagens que mais parecem de outro planeta. Lugares que lembram as crateras da Lua. É como deixar a Terra e explorar um novo mundo. Deserto. História. Aventura. Procurar água é demorar. Esperar chuva é padecer. Dela, no máximo, marcas ressequidas. Onde a terra levanta voo e a ciência olha para o espaço, porque embaixo dele o horizonte não parece deste planeta. O deserto do Atacama, considerado o mais seco do mundo, fica no norte do Chile. O Oceano Pacífico de um lado e a Cordilheira dos Andes do outro são barreiras naturais que impedem a passagem da umidade e a formação de nuvens. Os cientistas acreditam que em alguns pontos do Atacama nunca choveu. Como um dos pontos mais especiais do planeta, o Atacama é uma unanimidade entre turistas, pesquisadores e aventureiros. Cada um com uma forma de tirar a prova. Em 2003, cientistas repetiram aqui no deserto experiências feitas com as sondas que foram mandadas para o espaço procurar vida em Marte. Em alguns pontos a 3.000 metros de altitude, estes equipamentos não conseguiram encontrar nenhum tipo de vida, nem mesmo as formas mais simples, nenhum micro-organismo. De forma que já não são só os olhos, mas a ciência também compara o Atacama com a paisagem de outros planetas. Em busca das sensações, da beleza e da sabedoria que só existem aqui, o Terra da Gente entra na expedição que faz a cavalo a travessia do deserto. Em 3 dias de cavalgada, já passamos por onde todo mundo passa, San Pedro, a capital do Atacama. E fomos aonde ninguém vai. Fugimos dos rodamuinhos. Trânsito não tem, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser atropelado. No lombo do cavalo, enfrentamos a fúria das tempestades de areia. E galopamos como o vento.
descobrimos vida no deserto. Os moradores da Lagoa Sejar, onde passamos a noite. E amanhecemos. Agora estamos prontos para retomar a aventura. O protetor solar é o primeiro dos muitos cuidados que o deserto exige. Dona Ângela sabe disso e confia na capacidade das filhas, Carolina, de 11, e Glória, de 13 anos. Para um dos lugares mais inóspitos do planeta, ela trouxe o que tem de mais valioso no mundo. Nunca reclamam, elas têm um entusiasmo muito grande por tudo que a gente faz, especialmente relacionado ao cavalo. Uma experiência nova, ir no hotel com toalha, água quente, a gente vai sempre. O legal é ver o amanhecer aqui, o pôr do sol, comer à noite na beira desse lago lindo, é diferente. Quando você chega em São Paulo de volta e conta para os seus amigos que você fez uma cavalgada dessa? Eles ficam admirados, mas acham legal só. Eles não entendem porque eles nunca fizeram isso. Por exemplo, a gente nem saiu ainda hoje. Você tá com vontade de cavalgar? Tô. O grupo tem 14 cavalos e só cavaleiros e amazonas experientes. Nossos guias são o chileno Juan, de uma família tradicional de criadores de cavalos, e a namorada dele, a francesa Jéssica. Há um ano, a especialista em línguas estrangeiras trocou o luxo de Paris pela força do Atacama. Le Chili me plaît beaucoup, je pense que c'est le destin qui m'a... Jéssica diz que encontrou aqui tudo o que precisa para ser feliz no momento. Adora cuidar de cavalos. Não reclama da secura. Diz que um creminho no rosto de manhã e à noite resolve. Em compensação, tem aqui o que não encontra mais na Europa. Um mundo a descobrir. Le travail et le soir la même chose. Depois de 2 horas de cavalgada, a expedição chega aonde um outro francês descobriu uma maravilha. As ruínas soterradas de Toulor, o assentamento humano mais antigo do deserto. É hora de tirar os acessórios do deserto e aprender. O grupo se reúne para ouvir com gosto as histórias contadas por Jane Álvares, a monitora do museu. A primeira informação já deixa todos de boca aberta. O assentamento começou 800 anos antes de Cristo. De tão antigo, até a natureza mudou. O local ficava às margens do rio São Pedro, que passava por aqui, mas o deserto desviou e deixou tudo seco. Passamos para uma casa redonda, construída sob os moldes das originais. Os homens eram baixos, tinham no máximo 1,40 m. O povo era prático, já dominava a moagem dos grãos. Os povos do deserto não acreditavam num Deus metafísico. As divindades eram todas deste mundo: o vento, a terra, a água. A mais importante delas também era a mais imponente, o vulcão Licancabur, que recebia uma homenagem especial. As portas de todas as casas eram construídas com vista para a montanha. Sem querer, todos nós nos ajoelhamos diante dela. Uma passarela suspensa leva até as ruínas. Agora estamos diante da aldeia de verdade. Olhando assim, parece que a gente vê os alicerces, mas não. Estas são as partes de cima das paredes. As casas estão 2 metros para baixo, embaixo da areia. Toulor foi descoberto em 1959 pelo padre, que também era arqueólogo, Gustavo Lepage. Tinha praticamente desaparecido sob as dunas. Até hoje, só 7% dos cômodos foram desenterrados. A ilustração da vista aérea mostra que a aldeia era protegida por muros. Todas as casas tinham ligação entre si. Do Planalto do Salar para a Cordilheira do Sal,
a história continua em saltos de evolução. Um outro sítio arqueológico mostra o momento em que os atacamenhos subiram a montanha. Assim como os caminhos ajudam os arqueólogos a estudar a ocupação do espaço do deserto, os povoados permitem traçar uma linha do tempo desta exploração. As mesmas pessoas que deixaram o povoado de Túlor, que era o mais antigo, vieram depois aqui para a encosta da Cordilheira do Sal e montaram este outro povoado, que é bem diferente daquele primeiro. Aqui existe uma clara preocupação com a segurança. Pucará é, antes de tudo, uma fortaleza. Carlos Bautista Salvatierra é um dos moradores interessados na história dos antepassados. Então, para a gente nesses anos, aqui foi como algo muito forte, Ele nos pede para olhar para baixo. Repare como o vale é fértil até hoje, mostra ele. O local do assentamento foi escolhido criteriosamente. Os cereais, como o milho, produzidos ao pé da cordilheira, eram armazenados nos depósitos no alto do povoado. Carlos procurou nos escritos dos arqueólogos a confirmação das histórias que ele ouvia em casa, na boca dos avós. Lamenta que os espanhóis tenham agido com tanta brutalidade contra os povos do deserto. Como ele mesmo fala, o Atacama era um lugar de gente tranquila, não violenta. Por isso mesmo, avalia ele, foram dizimados pelos europeus. Para dominar todo este terreno que vocês veem, foi muito fácil, já? Não, porque o povo atacameño é de gente muito tranquila. O Carlos falou algo muito revelador. Ele disse que ao passo que São Pedro de Atacama se tornou o centro do turismo com a chegada de europeus e tudo mais, muitas pessoas locais saíram do povoado e procuraram refúgio mais nas montanhas, de forma que, se para conhecer a cultura atacamenha, é preciso sair da cidade de São Pedro e subir as montanhas. E é isso que nós vamos fazer. Tempestade de vento e temperatura variando até 40 graus do dia para a noite. A expedição chega aos Vales da Lua e da Morte, duas regiões famosas do Atacama. É no deserto mais alto do planeta, os cenários são deslumbrantes. Paisagens que inspiram aventuras de cinema. Veja depois do intervalo, um instante só. Depois de uma noite fria, o deserto amanhece para mais um dia de calor. As variações de temperatura são famosas. Em 12 horas, vão de 0 a 40 graus. A cobertura de lã das lhamas, que parece exagerada ao sol, é um isolante térmico perfeito, necessário para a proteção tanto contra o frio como no calor. As cavalgadas tomam o dia todo. Quem sai de manhã precisa ter estas dificuldades em mente. Heloísa, com dores nas costas, decide ficar. Para quem pensa em fazer, se prepare fisicamente, esteja em boa forma e se prepare, não espere um passeio leve, espere um passeio forte, um passeio que exige de você. A gente não sabe o que é um ambiente seco até conviver com esse lugar aqui. Mas a missão é pra lá de estimulante. Temos à frente duas das formações mais famosas do Atacama. O Vale da Lua, uma imensa depressão na Cordilheira do Sal, e o Vale da Morte, também conhecido como Vale de Marte. As rédeas estão nas mãos do homem, mas a viagem depende totalmente da força dos cavalos.
Atravessamos uma grande área plana. A maioria dos visitantes só vê o vale de cima, mas nós vamos entrar. Beleza cinematográfica e sem truque de cinema. Apesar de que, pensando bem, até que tem. Só que é o contrário. O cinema e a televisão é que costumam vir aqui atrás da beleza cenográfica do Atacama para construir o cenário ideal da ficção. Heróis, mocinhas e bandidos se revezam à frente do verdadeiro motivo das filmagens, o deserto. Até James Bond, o agente 007, famoso pelas façanhas em lugares exóticos do planeta, usou a dramaticidade daqui a favor da rainha. Nós também vivemos nosso momento de cinema. Câmera, ação. O lugar onde estamos foi testemunha de condições extremas e opostas, separadas pelo tempo. O Vale da Lua é um antigo lago marinho. O fundo, hoje completamente seco, esteve embaixo da água por milhares de anos. O chão começou a subir em consequência dos mesmos movimentos que criaram a Cordilheira dos Andes. Com a base da obra pronta, o vento e o sol continuaram o trabalho de esculpir, que até hoje não terminou. As manchas brancas são resultado da grande quantidade de sulfato de cálcio no solo, o mesmo material do gesso e do giz de lousa. Um conjunto de minúcias compondo uma obra-prima gigantesca e sem igual na natureza. Aqui o ser humano parece pequeno. Mesmo a galope, a impressão é de formiguinhas. O galope é necessário para ganhar tempo. Precisamos completar a travessia antes de escurecer. Deixamos o Vale da Lua para trás e entramos na segunda etapa, o Vale da Morte. Juan nos guia por um desfiladeiro. É o portal para o outro lado do mundo. O vale exige resistência. É lógico que a nossa principal fortaleza está da cintura para baixo. Os cavalos sobem por caminhos que não parecem possíveis. Quem se distrai com o vento fica sem chapéu. Tempestade de areia tá terrível, mas agora não tem jeito de parar. Todos se cobrem completamente, até Juan. Mas nem mesmo ele, que fala a língua do deserto, consegue prever os desígnios da areia. Chegamos a um ponto sem saída. A duna se elevou além do que os guias imaginavam. Precisamos descer. Se a capacidade dos cavalos já admirava, eles nos surpreendem ainda mais. São duas descidas parecidas.
meio dos adultos, as irmãs Glória e Carolina dão um show de competência. A travessia dos vales entra para a história de todos nós. Você ficou com medo? No começo eu fiquei com um pouquinho, mas depois eu achei legal. Como se faz com o cavalo para descer uma duna? Tem que deixar o pé na ponta do estribo, bem para frente, o corpo para trás e a rédea solta, não pode ficar puxando. Só que quando ele vai muito rápido tem que puxar um pouco para ele ir mais devagar, mas não interferir muito. Você fez tudo isso? Sim. Deu certo? Sim. Nossos aventureiros entram na reta final da expedição. O destino é a Cordilheira do Sal, onde não existe nenhum ponto verde de vegetação. A travessia revela a rotina dos povos primitivos com desenhos gravados na pedra. Passa por desfiladeiros e chega ao ponto mais alto da viagem, a 3.000 metros de altura. É o que você confere depois do intervalo. A vida no Atacama é reservada para poucos. Não fosse a falta de umidade, o solo ainda é formado basicamente de sal e areia. Para explorar o deserto, é preciso desafiar as montanhas. A expedição entra na reta final. Vamos para o ponto mais alto da viagem, a 3.000 metros de altura. Agora que a gente já está acostumado com os cavalos e os cavalos com a gente, olha só como o Tormenta reconhece já, né? A aventura sobe um degrau na dificuldade. Para onde a gente vai hoje, Paulo? Nós vamos para a Cordilheira do Sal. Hoje o grau de dificuldade será bem maior. E o caminho, o que tem? Muita surpresa. Surpresas? Muita surpresa. Estão atrasados já? Já, temos que sair. Vamos embora. O grupo está menor, 2 amazonas desistiram. A cachorrinha Luna tem lugar garantido. A rota parte do ponto mais baixo do vale, no leito do córrego Salado. Daí para frente, subida. A estradinha para cima serpenteia. A terra agora é de uma cor só. Dá para perceber por que eles chamam isso aqui de Cordilheira do Sal. A vegetação desapareceu totalmente. Não tem nenhum ponto verde na paisagem. Ou é cor-de-rosa na terra, ou é azul no céu. O caminho é um monumento. Pontes e passagens estreitas foram apoiadas em milhares de pedras e blocos de barro. Um trabalho minucioso que faz parte da história moderna do Atacama. Esta foi a primeira estrada para carros construída em 1930 para ligar as cidades de Calama a São Pedro. Hoje, nenhum carro mais passa por aqui. Um desabamento bloqueou o túnel. Não existe outra passagem. Ainda temos 2 horas de desfiladeiros. Neste trecho pouco se fala. A tropa segue concentrada. Depois da subida, a caravana suspende a marcha. Estamos diante do problema. Túnel escuro. Obstáculo no meio. Os cavalos estão nervosos. Juan chama a atenção de todos. A operação precisa de uma estratégia. Ya, vamos a entrar al túnel. En el centro del túnel hay una roca que está para el lado derecho.
Ele explica que a rocha deixou uma fresta estreita. É a nossa chance. Juan vai na frente e desaparece. Se o cavalo dele passar, os outros devem seguir. A escuridão amedronta. A poeira complica. Mas os cavalos têm visão melhor que a humana. Eles enxergam mais do que nós. É preciso confiar e seguir. Juan passa. Mas alguns cavalos empacam. Na escuridão, nem tudo sai como planejado. O meu cavalo se assusta com algo que eu mesmo não consigo ver. Aos trancos e barrancos, passamos. A luz no fim do túnel traz toda a carga de alívio que esta expressão carrega. Mas a passagem deixa marcas. O espaço que a pedra deixou é muito pequeno, mal cabe o cavalo. E o meu empacou, eu tive que tocar ele. E aí ele saiu prensando minha perna contra a parede. Machucou um pouco o joelho. Ainda bem que eu estou usando 2 calças, senão teria machucado mais ainda. Estamos todos bem. A caravana faz uma pausa para recuperar o ar. Mas nós descobrimos cenas de tirar o fôlego. Uma trilha que sai da estrada leva até um canto perdido do vale. Mas antes de nós, alguém já esteve aqui. E fez questão de deixar recados. Mais do que gravuras, são petróglifos, uma forma rudimentar de comunicação desenvolvida pelos primeiros moradores do deserto. Petróglifo vem do grego e significa gravação na pedra. Geralmente tem um significado místico e religioso. Estes encantam também pela graça dos traços. Cenas de um cotidiano distante. É como se fosse a televisão da época. Muitas figuras são claras. Aqui não é preciso ser especialista para perceber a figura de um caçador e animais, lhamas. Isto parece ser um cachorro, não é? Caçador com arco e flecha. Outras parecem indecifráveis. Mas com certeza tem um significado religioso, porque alguém deixou uma oferenda. Vozes dos que já foram, simbólicas como a igrejinha, que parece enfrentar 100 anos de solidão. Mas nós ainda temos uma missão em grupo. Os cavalos aproveitam um último refresco no chamado Poço Fundo. Batem as patas, fazem estardalhaço para levantar a água. O nome vem de uma lenda. O chão seria de areia movediça. Mas nós não vamos para baixo. Daqui para frente é só subida. Por onde passamos, não vemos viva alma. A secura é um adversário a mais. Até pensar é difícil. Mas os cavalos vencem. Quando saltamos da sela, estamos a 3.000 metros de altura. Os cachorros comemoram com a gente. Quem diria, eles também venceram a Cordilheira do Sal. A vista da vizinhança é o prêmio coletivo. Os vales, o deserto, a irmã mais famosa, a Cordilheira dos Andes.
cavalo me ajuda a ir subindo, né? Ai, que preguiça, olhar aquela montanha, aquele paredão. Vai, cavalo, tô aqui te ajudando. E a equitação mexe com todos os músculos, trabalha todos os músculos, como que é? Todos os músculos, tem que segurar na perna e tem que segurar nas costas também. Se você solta tudo, você vai ficar extremamente dolorido no final da cavalgada. E você que faz tantos esportes, curte bastante a equitação? Adoro equitação. Porque cavalo é meu animal preferido, né? Então eu consigo juntar a paixão do animal e com o esporte, então é muito bacana. Mas cada um tem uma vitória pessoal. Para Joana, inspiração. Com certeza, e a natureza acho que é a maior inspiração. Para Renata, iluminação. Alucinante, ali a gente vê realmente que Deus existe. Carolina, a mais jovem do grupo, recebeu o diploma. Agora é bacharel em aventura. Parabéns. E Camila, a nossa bailarina, venceu um inimigo feio. Como que era o medo que você tinha? É uma sensação de pânico, né? De morte mesmo, uma sensação de que você não deveria estar ali. Para ela, a palavra é superação. Agora eu já tenho coragem para ir de novo. O que mudou em você depois disso? Eu acho que agora eu sou mais capaz de enfrentar certas situações e ver que vale a pena enfrentar, porque depois fica tudo muito melhor. E você deve isso ao deserto do Atacama? Sim, e aos cavalos. Se para o deserto o homem é irrelevante, o contrário não é verdadeiro. Ele continua o mesmo, mas nós mudamos para sempre. Talvez por isso a viagem se chame Travessia.